Deus e a ciência. Esse é o 5º vídeo da nossa série O Despertar. Hoje nós vamos falar sobre o cérebro, o que a ciência diz sobre o cérebro, como Deus fez o nosso cérebro, o que Deus diz lá na palavra sobre o nosso cérebro. Vamos entender melhor para a gente saber o que nos sabota, por que a gente sabe o que deve fazer e por que a gente não faz. Vamos entender melhor sobre o nosso cérebro? Como ele funciona? Vamos começar com a ciência. A neurociência diz que na nossa cabeça nós temos 3 cérebros e funcionando ao mesmo tempo. Ele é chamado de cérebro trino. O primeiro é o cérebro reptiliano. Ele é primitivo e ele é responsável pela sua sobrevivência. É ele quem ativa em você o medo, a fuga, o ataque. Ele não está ali para que você evolua, ele só está ali para que você sobreviva. E ele está ali para sua proteção. Ele é o seu cérebro antigo. O segundo é o cérebro límbico. Ele é a sua memória afetiva. Ele é o centro das suas emoções. Ele grava todas as suas emoções para poder prever possíveis novas ameaças. Ele é o seu cérebro emocional. O terceiro é o neocórtex. Ele é o seu cérebro racional, o criativo, o que faz os planos, aonde estão todas as suas ideias, todas as suas decisões. Ele é a sua consciência. Lembra do nosso vídeo Consciência? Esse cérebro é o ponto de Deus em você. O nosso cérebro, ele é uma máquina extraordinária, magnificamente sofisticada e perfeita. Nós que precisamos entender suas engrenagens. Vou explicar um pouquinho melhor, um pouquinho dos 3, para que você possa entender o porquê que a gente age como age. O primeiro é o reptiliano. Lembra aquele que só foca na sua sobrevivência? Ele resiste com força a todo tipo de mudança. Evita qualquer tipo de risco. Ele só está ali para te manter vivo e seguro. Então, todas as vezes que você disser, vou começar um exercício novo, vou acordar às 5 da manhã, vou me mudar de casa, vou mudar de emprego, começar a empreender, ele vai resistir com todas as forças, não por mal, mas ele quer te manter na sua zona de conforto, onde ele conhece já a sua rotina, onde nada vai ter que esforçar mais dele. Ele precisa da energia para te manter vivo. Qualquer coisa que você faça mais, exige mais dele. Então ele precisa só te manter seguro na zona de conforto. O sistema límbico, que é o emocional, que eu disse que é a sua parte emocional, dentro dele atua com toda a força. Tudo onde você sentiu medo ou você sentiu prazer. O medo e prazer atuam com força dentro dele. Então tudo que te deu prazer, que você gostou de fazer, ele grava. Tudo que te causou muito medo, ele também grava. Ele é o centro das suas emoções e o centro dos seus traumas. Todas as suas decisões impulsivas. Então ele registra tudo. O neocórtex é a parte mais evoluída de todas. Essa parte do neocórtex é o nosso ponto de Deus, provado pelos cientistas. Esse nome ponto de Deus quem deu foi os cientistas, e é o que nos diferencia dos animais. É a nossa parte racional, é onde nós tomamos todas as nossas decisões, é onde está todo o nosso potencial de uma mudança. E esse nome de ponto de Deus foi dado devido a muitos estudos científicos, né? Eles pediam para pacientes na máquina, né, olhar para imagens, e aí certa área do cérebro deles acendia. Quando pedia para eles ouvirem coisas, outra área do cérebro acendia na máquina. Mas quando era pedido para eles orarem, a área do neocórtex, a parte frontal, que é chamado de ponto de Deus, enchia de sangue 7 ml por minuto. Era a parte que mais se enchia de sangue, que mais acendia, que demonstrava algo forte no cérebro. Tinha muito aumento da ocitocina, que é o hormônio do prazer, do amor, que são os hormônios positivos no nosso corpo. Chegaram à conclusão que as pessoas que oravam eram curadas mais rápido do que as outras. Mas aí ocorreu um outro estudo que diz que as pessoas só se curavam mais rápido porque elas tinham um pensamento positivo, e esse pensamento positivo que trazia a cura. Até que pacientes em coma recebiam a oração de uma terceira pessoa e esses pacientes estavam sendo mais rapidamente curados, o que levou a mais estudos, porque se essas pessoas estão inconscientes, elas estão em coma, aonde que tem esse placebo? Esse pensamento positivo que curou, elas não estão conscientes. Da onde que está vindo essa cura? O que levou a mais estudos. Então eles fizeram grupos de pacientes em coma e colocaram terceiras pessoas orando por um grupo e outras não. As pessoas que estavam recebendo orações, os pacientes, estavam sendo curados e os outros não. E essas experiências foram feitas em máquinas de ressonâncias com comprovação. Então eles chamaram esse ponto de o ponto de Deus. Mas só agora a ciência descobriu que esse é o ponto de Deus em nós. Mas a palavra, é isso que eu amo na palavra. A palavra já disse que a mente humana é o reflexo de Deus. Já está escrito isso na palavra, em Gênesis. Então Deus soprou o fôlego de vida no homem, que ainda era pó da terra e agora se tornou
alma vivente. E é o que nos faz diferente dos outros seres. É o ponto que nos diferencia dos animais, por exemplo. Nós temos uma centelha divina que nos faz inteligentes. Deus soprou o fôlego de vida nas nossas narinas. E o que isso tem a ver? Um exemplo. Se eu fechar o meu nariz por muito tempo, o braço não para, minha perna não para, nada para, meu corpo continua lá. A única coisa que eu perco é a consciência. Eu desmaio, eu perco a consciência. Então eu não respiro somente ar. Eu exalo a própria consciência de Deus. Eu exalo e respiro o próprio Deus. Em Jó 12:10 diz: em suas mãos está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Sopro na Bíblia está sempre associado à vida, Espírito Santo, renovação, transformação, sempre ligado a um poder, um ato divino mostrando ligação entre o Criador e a sua criação. É o vínculo entre o homem e Deus. O tetagrama do nome de Deus em hebraico significa eu sou ou aquele que é. E escreve assim, mas ele foi transliterado para escrever assim. Mas sem as vogais é lido como uma respiração mesmo, uma inalação e uma exalação mesmo. Seria assim, ó. A ausência das vogais nos faz pronunciar como um ato de viver mesmo. É estranho pra gente, né? Mas eles pronunciam assim. O que quer dizer que cada vez que respiramos, nós pronunciamos o nome de Deus. Então, a nossa parte consciente é chamada de ponto de Deus. O que é mais legal que foi dada pelos cientistas, que dizem não acreditar em Deus. É a área onde nós tomamos a nossa decisão, é a área da nossa razão, da nossa escolha, é a área do livre-arbítrio. Por isso a Bíblia pede tanto a nossa ação primeiro. Deus já está ali para a gente sempre, mas Ele espera que nós o busquemos. Tanto que Ele diz, buscai e me encontrareis, buscai de todo o coração e me encontrareis, bate na porta e eu abrireis, converta o teu coração e eu te converterei. A primeira ação é sempre a nossa. Cerca de 95% das nossas decisões são tomadas pelo nosso subconsciente, dados pelo cérebro reptiliano e o límbico, lembra? O que significa que mesmo com uma boa intenção, a gente já está sendo sabotado com os nossos padrões antigos, lembra? Medo, hábitos destrutivos automáticos. Imagine, você decide acordar bem mais cedo que o normal, já começar uma leitura na palavra, fazer um belo de um devocional. Acabou o devocional, você vai fazer 1 hora de exercício, ainda está escuro, você não está acostumada. Essa mesma semana você já planeja trocar de emprego, já está entregando o currículo em outro lugar que talvez já te chame. Quem faz esses planos, quem decide essas coisas, tem essas novas ideias, essa mudança, é o neocórtex. Ele tem as melhores intenções, as melhores ideias. É ali que está a mudança que você busca. Mas de repente quem aparece? O seu cérebro reptiliano dizendo: ó, isso vai ser desconfortável, vai ter que acordar mais cedo. Poxa, sua cama tá tão gostosa, aqui a gente tá tranquilo, você vai mexer em tudo que a gente já tinha acostumado. Fica onde você tá mesmo, que tá mais seguro. E ainda aparece o sistema límbico para completar. Lembra que você falhou? Lembra que deu errado? Lembra que você tentou e não concluiu? Lembra que você começou e não terminou? Lembra que doeu? Lembra que você chorou? Lembra que você falhou? Doeu, né? Então é melhor você nem tentar de novo. Vamos evitar todo esse tipo de coisa. Essas vozes internas, elas são reais. E nem sempre é o mal te impedindo, é o inimigo. Não, essas vozes internas são nossas. E elas não são más. Não é para te fazer mal. Elas são a autossabotagem. Mas elas fazem isso para proteção. É um mecanismo automático do cérebro, porque ele só tá ali funcionando para te fazer viver, sobreviver. Várias vezes foram muito úteis para não te machucar, não te deixar morrer, não te deixar acidentar, sofrer. É como tomar um choque. Se você já colocou o dedo na tomada e tomou um chocão, você sabe como aquilo dói. E toda vez que você chegar perto, o cérebro vai te lembrar, ó, você vai tomar choque. É para proteção. É isso que te impede de se afogar, de tomar um choque, de se cortar com uma faca, com algo afiado, de se ferir, até de morrer. Então ele tá ali para te proteger. Eu já vi muitos vídeos dizendo que nosso cérebro é burro. Ele não é burro, ele é inteligente. Ele é muito inteligente. Tanto que você tá aí vivo. Ele te mantém vivo, só que você tem que entender as engrenagens dele para saber como ele funciona e trabalhar com ele, a favor dele, fazer ele trabalhar para você. E a boa notícia é que você pode reprogramar todo o seu cérebro. Através do quê? Da repetição e da intenção, que é a nossa consciência. Lembra do vídeo consciência? Por isso é importante acompanhar, então, todas as vezes que você age com um propósito firme, mesmo com aquele medinho inicial, aquele desconforto inicial, você ativa a coragem no seu cérebro, que é a parte racional, que teve as boas ideias, aquele que confia que vai dar certo aqueles planos e vai, e crê e vai. O seu cérebro vai ser obrigado a te obedecer nesse novo dele. E você vai mostrar para ele que essa área agora é segura e que vocês podem trabalhar juntos nisso tudo. A ciência chama tudo isso que eu acabei de dizer de neuroplasticidade. A Bíblia chama de coragem. Seja forte, corajosa. Eu mesmo, o Senhor, irei contigo.
Agora viu porque da repetição, nem sempre motivação, a motivação ela se acaba, mas a repetição e um propósito faz toda a diferença. Ir mesmo em dias que não tá com tanta vontade, até que esses novos comandos se tornem automáticos. Fé, isso se chama disciplina. Propósito com uma visão clara. O nosso cérebro, ele é um servo fiel, mas ele precisa de um líder firme. Seja líder, aprenda a ser líder. Jesus não chamou discípulos como nós pensamos, Jesus chamou líderes. O que ele disse aos seus discípulos? Vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a obedecer a tudo que eu digo. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Quem é capaz de ensinar alguém algo? Os líderes. Fazer discípulos, vocês já devem ser líderes. Começando por você, amar o próximo como a você mesmo. Você tem que amar você primeiro para depois você amar o próximo na mesma intensidade. Ele diz, coragem, eu estarei com vocês. Qual a origem da palavra coragem? O termo latino é coractum, que significa a ação do coração. Coragem está ligada a uma força interior, a uma capacidade de agir com uma bravura, é uma determinação, é uma força sobressaindo ao natural. Lembra aí o que Deus falava com os seus escolhidos quando ele chamava alguém na Bíblia? O que ele pedia para cada um deles? Coragem. Ah, Senhor, mas eu não sei falar. Coragem, só vai, quem vai falar sou eu. Ai, Senhor, mas eu sou o mais fraco da minha família. Só vai, quem vai com você sou eu. Ai, Senhor, mas não sei lutar. Vai, que quem vai à sua frente sou eu. Ele só precisa da sua coragem e da sua fé nele. O significado de coragem no francês é courage. Significa uma qualidade do espírito. O significado de coragem no grego significa uma virtude necessária para atingir a excelência. Olha que lindo. Em Êxodo 18, 21 diz bem sobre isso. Procure dentre o povo homens corajosos. No original está escrito homens cheio, que significa virtuoso, que possui uma força e uma coragem, habilidades notáveis, vai além de uma conduta moral, homens capazes, eficiente e íntegro, sábio, é de valor e de excelência. Cheio significa isso, virtuoso. Olha os significados de virtuoso, olha que lindo, corajoso. Resumindo, virtuoso é alguém que está disposto, disponível a servir o Senhor, disponíveis para resolver problemas. Então, o seu cérebro reptiliano vê que o seu novo é seguro, que não aconteceu nada de ruim. Então, agora ele vai começar a trabalhar dentro do seu novo, sem te sabotar. Esse é o seu novo. Então, quando você tentar mudar, ele vai gostar dessa sua nova rotina. Por isso que você precisa da repetição para mostrar para ele que tá tudo bem. E com Deus tá tudo bem. Então, seu cérebro não entende excesso de positividade. Ai, vai dar certo, eu vou perder tantos quilos, eu vou mudar de trabalho. Ai, já deu certo, amém. Se você falar sempre assim, ele pensa, então já deu certo, não precisa de eu gastar nenhuma energia. E ele já pula logo pra parte do prazer. Então, se já deu tudo certo, se você tá numa dieta e já emagreceu, então bora comemorar, vamos comer um pudim. Ele não precisa trabalhar para isso. O seu cérebro precisa de contraste, teoria e prática, um desejo e um obstáculo. E depois a estratégia e a prática. Ele precisa de ação. É nesse ambiente que os milagres acontecem. Nós somos seres integrais. Deus nos deu aspectos mentais, espirituais, emocionais, físicos. Então nós devemos buscar sermos plenos nele. Não somos algo separado. Se algum deles desalinha, nós sofremos, a gente paralisa, a gente trava, a gente sofre, a gente fica triste. Tem algo desalinhado. Nós devemos estar plenos em Deus. Para isso nós precisamos conhecer mais de Deus para saber como funcionar, o que fazer. Todas as nossas respostas estão nele. Então, quanto mais a gente busca de Deus, mais a gente sabe agradar a Deus em tudo que a gente faz. Então, se precisamos de coragem para uma ação do coração, como aprendemos, o nosso próximo vídeo será sobre coração. Se você gostou e aprendeu algo com esse vídeo, me segue para a gente aprender mais juntos.